Ao vivo, se você, Mari, puder me explicar perfeitamente. Essa é uma imagem que a gente está ao vivo de uma câmera em frente a um hospital ali na região da faixa de Gaza. A gente vê uma movimentação intensa de pessoas, um trânsito também difícil ali na região e pessoas buscando aí a saída da faixa de Gaza em direção ao sul do país. Imagens ao vivo que a gente te mostra de uma câmera localizada bem em frente a um hospital, um dos hospitais que carece de combustível, que carece aí de suprimentos para poder continuar a oferecer algum tipo de saúde humanitária, certo? Um movimento muito intenso bem em frente a esse hospital em Khan Yunis. Khan Yunis é a região ali da faixa de Gaza em que esse hospital está. Uma região assim, um movimento inacreditável aí de pessoas, bem na região sul da faixa de Gaza, próxima inclusive ao Egito, essa região onde é a região de chegada, né? A preocupação muito forte aí da mobilização desses mais de milhões de palestinos que migraram. A informação que a gente trouxe aqui agora há pouco é que cerca de 500 mil desses que estão aparecendo aí na tela já conseguiram migrar para essa região sul, que é considerada uma região um pouco mais segura na comparação com a região norte, onde há uma concentração de bombardeios, né, Maninho? Segura, mas sem infraestrutura, né? Sem então infraestrutura. Essas pessoas migram e não tem onde ficar exatamente. Então, muita gente está na rua, está em becos, está tentando se virar como é possível, né? Então, E é uma questão humanitária, né, Maninho? Você conseguir dar condições dessas pessoas ficarem no sul da faixa de Gaza numa situação tendo comida, tendo acesso a serviços de saúde, porque a tendência na guerra, né, é piorar, né? E é bom lembrar que essa guerra nem começou ainda, né? Vai começar realmente quando Israel fazer a incursão por terra. Então, mas vai fazer mesmo? Vai, deve fazer. Você acha porque, assim, eu acho que a Israel tem dois objetivos. O primeiro objetivo dela é tentar recuperar os reféns, os 200 reféns quase. E o segundo objetivo dela é acabar com o Hamas. E não dá para acabar com o Hamas sem ser por meio da incursão terrestre. Então, mas a minha dúvida... Até a pergunta é, será que o Hamas... É possível acabar com o Hamas? Consegue acabar com o Hamas? É isso que eu quero entender. Eles têm inteligência, né, gente? A gente está falando como se Israel não soubesse onde esses lugares estão escondidos. Inclusive, todos esses mísseis que vão para Gaza, geralmente acertam bases onde está o Hamas. E eles conseguem atingir, sim, lideranças. Os líderes não estão lá. Os grandes líderes não. Os fundadores do Hamas estão... Como que você acaba? No Catar. A questão... Enfraquece. E a população local também começa a se colocar contra. Porque, na verdade, a gente está falando, nós temos ali, né, quase 200 reféns. Se o Hamas devolve esses reféns, se restabelece a água, a ajuda humanitária, até a passagem de civis para trabalhar em Israel, porque nós sabemos que, vamos lá, antigamente era 20 mil que se passava diariamente para Israel e trabalhavam em Israel, agora chegaram a semanas antes do atentado, passaram para 80 mil, né, vistos de entrada. Se a inteligência de Israel fosse tão inteligente assim, talvez tudo isso não tivesse acontecendo. Então, assim, houve uma falha gigante. Eu tenho bastante relutância em acreditar, né, que uma incursão terrestre vá realmente ter o nível de efetividade que a gente espera, porque é uma situação muito delicada, né? A gente está vendo aí imagens de um lugar que é um apocalipse, possivelmente, que está acontecendo, né? Uma incursão militar, eu também acredito que, né, vai acontecer, mas eu penso um pouco na questão da efetividade. Houve uma falha, né, acho que na questão de inteligência, acho que os especialistas e vem muito, né, se conversando sobre isso. Como é que um Estado que tem 4,5% do PIB investido em militar, né, no aparato militar, na questão militar, com a inteligência que tem, com o serviço secreto que tem, né, o que aconteceu ali? Isso é uma questão que ninguém sabe explicar até o momento. O apagão. Como é que o Rodrigo, a imagem está arranhada, né? E por isso que eles têm que responder de uma forma muito efetiva. É uma situação da sobrevivência do país, né? Porque realmente o que sustentava o país naquela região, que em grande parte já foi atacado por todos os vizinhos, né? Vamos ser sinceros aqui, desde o estabelecimento do Estado de Israel, todos os países vizinhos foram contra e eventualmente houveram acordos de paz
e que aí hoje em dia até tem alguma boa relação com alguns países ali. O que acontece? Houve sim uma falha de inteligência e tem até piadas que o pessoal fala que o Netanyahu, passando daqui, não se elege nem a síndico de prédio, porque os israelenses estão indignados com a falha que aconteceu. O nível, a quantidade de mortos e de pessoas feridas é muito grande. A carreira política já era. Acabou. E o ele ministro de Defesa também, essa resposta dos reservistas é uma coisa que é exatamente contra o governo atual. Os israelenses estavam nas ruas por meses, né, os seculares, não os ultra-ortodoxos, estavam nas ruas contra o governo que está aí hoje. O que acontece? Digamos, a ação em pessoa, o combate, né, com os soldados dentro do território de Gaza, é algo que Israel sempre evitou. A gente está acompanhando aí na era mais recente, 2014 houve um conflito semelhante, claro, sem esse atentado, mas um conflito semelhante de mísseis e resposta de Israel, que não entrou tanta gente em terra. Mesma coisa em 2021 e agora é inevitável porque o tamanho do atentado foi muito grande. Mas, Miriam, só um ponto aqui para colocar um posicionamento, até com o Rodrigo também. Quando você pega, por exemplo, o histórico de Israel em relação à faixa de Gaza, quando eles resolveram sair em 2005, foi quando o Hamas se fortaleceu. O Hamas ganhou as eleições em 2006, né, em 2007 ficou no poder e teve tentáculos assim por toda a faixa de Gaza e fora da faixa de Gaza também, né? Inclusive no Catar, na Síria. Então passa certamente pela cabeça da inteligência militar de Israel o que eles vão fazer na faixa de Gaza, né? Com certeza eles estão pensando em ocupar, pelo menos de forma temporária, aquela região de modo a enfraquecer o Hamas. Claro que é impossível, não é, você conseguir encerrar e extinguir um grupo terrorista. Haja vista historicamente, né? A Qaeda não terminou, todos os outros grupos terroristas não foram extintos, aqueceram, depois se fortaleceram com o tempo. Ou seja, é uma questão que passa, sim, pela ideia lá do que já vai fazer com a faixa de Gaza. E um dos desafios que já vai ter que lidar será o pós, né? O que ela vai fazer depois, né? E isso, só para adicionar, né, também existe uma doutrinação das pessoas que estão ali, porque o Hamas invade escolas, invade os meios de comunicação. Então, também tu vai ter que criar essa contrapropaganda para acabar, para ter... É que assim, o projeto de paz, né, é uma coisa muito longa. A gente fala, amanhã tem que criar um Estado palestino e resolveu a paz. Não. Porque, na verdade, é um projeto de 30, 40 anos. Vai ter que passar gerações, ou mais, pelo menos uma geração. Tem um desafio de construção institucional, né? Porque para você construir a paz, você tem que ter um sistema de legitimidade institucional, que as pessoas se sintam devidamente representadas pelas instituições que governam o seu território. E o terrorismo acaba emergindo num contexto de crise de governança, de crise institucional e de fanatização, né? De radicalização. Além da crise institucional e crise de governança, até crise econômica também. Não dá para, por exemplo, você imaginar que um lugar de miseráveis, né, não vai ter nada além de guerra, terrorismo. Turma, a gente precisa oferecer uma alternativa, né? A gente pensar 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. Você tem 40% de desemprego na faixa de Gaza. É necessário oferecer uma alternativa para que essas pessoas não vão, né, perpetuar talvez essa bola cíclica de terror. Mas aí também volta, né? Eu vou voltar de novo à responsabilidade do Hamas, né? A faixa de Gaza recebe muito dinheiro humanitário por ano. Tem muito projeto lá dentro. Esse dinheiro, ele é desviado, ele não vai para a população que precisa. Até a tubulação de água foi destruída para construir míssil. E assim, esse armamento chega em Israel de alguma forma, né? Desculpa, em Israel, em Gaza. Eles não produziram do zero. Sim. Então, existe também essa questão de estar sendo gasto um dinheiro em armamento. Eles construíram túneis embaixo de Gaza, a gente sabe de tudo isso. Sim. E esse dinheiro está vindo de onde? Então, tem várias questões aí por anos que devem ter sido questionadas e que talvez não foram. Né? Ou fica essa história de conflito e culpar o lado... 500 milhões de reais, né, de investimento do Irã só no Hamas. 70% do orçamento do Hamas vem do Irã. Exatamente. Ou seja, follow the money, né?
Rodrigo, muito obrigado, viu? A participação do nosso internacionalista aqui, especialista em relações internacionais, Rodrigo Reis, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Valeu. Gente, deixa eu mostrar uma imagem para vocês, uma imagem chocante da brasileira Bruna Valeano. A brasileira que infelizmente morreu na rave pelo Hamas, encolhida em um bunker com outros jovens. A carioca, só para explicar para vocês, morava em Israel há 8 anos e foi uma das 3 vítimas do Brasil que morreu durante o conflito. A imagem que a gente mostra agora é muito, mas muito triste e eu volto a dizer. A foto retrata o momento em que a Bruna, uma jovem linda de 24 anos, tentava se proteger do grupo terrorista. Ela aparece justamente deitada no chão e encolhida momentos antes de ser assassinada. Uma jovem que infelizmente perdeu a sua vida por conta de uma ação absolutamente desproporcional de um grupo terrorista. Certo, Mano Ferreira? É muito triste e reforça o que nós estamos falando. Não é apenas um ataque contra Israel, é um ataque contra os valores humanos. Exato. É um ataque contra toda a humanidade, que vem de um grupo que tem um fanatismo religioso absolutamente assustador, que não tolera, não é apenas a fé diferente, ou seja, quem cultua um outro Deus, quem tem um outro ecossistema de pensamento, um outro sistema de fé. Não, é um grupo que não tolera diversidades de interpretação dentro da própria religião, dentro do próprio Islã, né? Então, é algo assim muito assustador. São pessoas que se acham donas da verdade revelada, né? Que acham que são mensageiras divinas, né? E que precisam impor ao planeta uma forma única de pensar. Uma dúvida que eu tenho para vocês é a seguinte: dá para a gente dizer que o Irã não está envolvido nessa guerra, da maneira como ele se coloca? Porque publicamente ele chega e fala, olha, não, essa guerra a gente precisa ter um cessar-fogo e tal, mas por trás das câmeras a gente vê um financiamento. Só para Hezbollah, nós estamos falando de um financiamento anual de 3,5 bilhões de reais. Para o Hamas, o Irã manda por ano 500 milhões de reais. Ou seja, dá para a gente dizer que o Irã não está inserido nesse contexto, Pepe? Ô, Panil, eu não gosto de ser muito exaustivo para afirmar algo sem nenhum tipo de prova, né? Mas é claro, né? Os dados estão aí, né? O Irã tem contato direto com a liderança do Hamas. O Irã está conversando, né, com as lideranças mundiais em relação aos reféns que estão com o Hamas para tentar buscar uma solução de devolução dos reféns em troca do cessar-fogo momentâneo. O Hamas, o Irã, tem contato direto com o Hezbollah, isso é fato, né? A relação do Irã com o Hezbollah é fato e notória, né? Inclusive, o Hezbollah tem um exército mais forte do que o exército do Líbano, né? Ou seja, se o Hezbollah quiser, ele consegue dar um golpe de Estado no Líbano, né? Mas o Hezbollah tem mais interesse em criar conflitos na região norte de Israel do que fazer uma incursão e tentar um novo golpe de Estado no Líbano, né? Ou seja, o Irã, ele tem um papel preponderante no Oriente Médio em relação a dar munições a esses grupos terroristas, tanto o Hezbollah quanto o Hamas. Mas eu não gosto de ser tão enfático. Não, o Irã foi responsável por dar arma e por armar e para ajudar o Hamas no golpe em relação a Israel. Né? Todos os países têm um certo zelo com o Irã pela questão econômica, né? Sim. O Irã é um personagem central na economia do mundo justamente por conta de toda a questão. Ele tem o 7º maior exército do mundo. Ele tem 700 mil. A questão militar também, né? Exatamente. Impressionante. Gente, olha, uma informação aqui do porta-voz